Agora então vamos receber ele que está diretamente do Máquinas da Pan, que é um grande programa aqui no final de semana na Panflix, nas plataformas e ao vivo, 10h30 da manhã, o nosso Transformer da Pan, o Alex Rufo. Para você que gosta de carros, veículos automotivos em geral, tem uns barcos maravilhosos também. Outro dia eu tava... Existe um mundo melhor, mas é muito caro. Exatamente. E também o programa tem muita curiosidade para quem gosta de máquinas, né? Sim. Máquinas em geral. Tá aqui o Alex Rufo. Fala, Rufo, como é que você está, meu querido? Boa tarde, tudo ótimo. E a gente veio falar hoje aqui, eu e meu querido Samidana. Né, você tava com Covid ou não? Não, nunca. Não, mas você fez um teste, né? Faço toda semana, Emílio. Toda sexta-feira. Minha mãe tem 87 anos, mora em Santos, para visitá-la eu sempre faço leva ela para andar de carro, dar uns cavalos de pau. Tá 300 pau aí no teste? Tá gastando, hein? Não. Tem uma parceria aqui da rádio. Eu faço pela rádio. Malandrinho. Tá certo. Toda sexta ele dá uma cutucada no nariz. Profissional, meu amor. Muito bem. Mas, Emílio, O Tommy Lee Jones Mas você tomou falar a aqui hoje, vacina? tomei as 2 doses, já faz mais de um mês, então... Tem gente aqui que não tomou. Parcialmente... É mesmo? Não é possível. É possível. Duvido eu não vou falar Dá pra nomes. apontar dedos? Eu não vou falar nomes. Você já que eu viu não- o Free Willy, os filmes? Eu não vou falar nomes. Eu não vou falar nomes que eu não sou X9. Mas, ó, tem gente aqui, ó, que não tomou. Ô, louco, bicho. Acontece. Louco, terraplanista. É a democracia. É a democracia. Mas nós vamos encher o saco. Pode encher. É. Emílio, os carros no Brasil estão muito caros. E isso não é uma coisa que vem de hoje, vem há algum tempo. Então eu preparei aqui uma lição de casa e hoje até... Para estar do lado do mestre aqui, Samidana, eu não ia arriscar vir sem um computador. Então, para imitar aqui Samidana, vim com um computador também, com alguns dados, mas antes de falar por que esses carros são tão caros no Brasil, eu queria só contextualizar aqui com nossos índices de produção. A gente tem uma capacidade produtiva no Brasil de automóvel de 5 milhões por ano. Então, um desses gargalos que acontece é a ociosidade que tem no nosso mercado. O ponto mais alto que aconteceu foi em 2013, 3,8 milhões. Depois teve aquele problema que o Sami conhece muito bem, do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Despencou, voltou a subir, chegou a 2,7 milhões. E o ano passado, por conta da Covid, esse número foi lá para baixo de novo para 2. E agora a gente tem uma estimativa desse ano chegar em 2,5 milhões. Ou seja, 50% da capacidade produtiva de automóvel é uma ociosidade muito grande. Então isso também gera um custo, porque você tem um parque fabril enorme, você tem um investimento muito grande, não só das empresas brasileiras, mas também da que vem de fora, e você tem 50% sem produzir absolutamente nada. É o que o Ciro fala toda hora, capacidade instalada ociosa. Exatamente. O Marinho é craque nisso, hein? Marinho é craque. Então vamos lá. A indústria parada... O preço vem pro nosso rabo. É um dos Tudo fatores, vem no nosso rabo, já percebeu? Tudo. E tem um fator Brasil também, Emílio, que eu vou colocar um pouco mais à frente, que também é culpa do brasileiro. O brasileiro, diferentemente da cultura de outros povos, principalmente aqueles que passaram por uma Segunda Guerra Mundial, o brasileiro é muito consumista e ele não se preocupa em comprar os artigos de primeira necessidade. A visão dele é muito de percepção. Ele compra aquilo que vai dar um cartão de visita bom para ele. Você sabe uma cultura que vocês brasileiros têm? Vocês, Nossa. esse povo querido, exótico. Eu gosto muito do brasileiro. Eu gosto muito do brasileiro. É um povo exótico. Um povo exótico. Brasileiro. Bretão. Não, é um povo exótico, é um povo alegre, um povo que dança carnaval. Festeiro. Mas nós, europeus, Gentil. percebemos que vocês não valorizam o dinheiro. E você sabe, a primeira coisa que o cara percebe, a gente pega a moeda e joga fora. O brasileiro não valoriza. Bela colocação. E Moedas, é né? isso que você está falando. Você pode ver, o cara pega a moeda, ele joga fora. Nós, europeus, passamos guerra, guardamos a moedinha. Exatamente. Tem um saquinho de Entendeu? moeda. É isso que você está falando, né? Compra só o que é necessário, porque passou exatamente naquele momento que punha a mão na terra para comer a batata, né? É isso aí. Não deixa a comida na mesa, a fartura é só domingo quando vai a família inteira e tem uma vida muito mais controlada. O brasileiro não. O brasileiro faz um facelift no carro, ele vai lá e compra para mostrar que o carro dele é o 2022. Isso aconteceu, Emílio, você deve lembrar muito bem, na época foi muito nítido isso, a época dos videocassetes.
O brasileiro ia para os Estados Unidos, comprava o G9. Ele ia 3 meses depois ou 4 meses depois, ele comprava o G10, o G21. O americano, ele tinha eu era vizinho de um cara que trabalhava comigo, na Arthur Anderson, ele tinha um videocassete que funcionava muito bem há 10 anos. Ele falava, por que eu vou trocar? É esses telefones que tem o... iPhone, exatamente. Mesma coisa. É o mundo da percepção. E outra, muito clara, que ficou na época daquela febre do jeans diesel. Lembra? Sim. Cara, você comprava um bom jeans da Gap. Exatamente. Você pagava, chegava a passar $500, $600 para ter um jeans da Diesel, para mostrar que você estava usando o diesel. Então, esse lado é o lado fator Brasil e muito bem de comportamento. O Paulo Guedes também disse isso agora, né? Muito recentemente. Ele disse que o brasileiro enche o prato e desperdiça comida, sugerindo os restos de comida serem passados para os pobres. Teve uma retaliação, mais uma declaração mal colocada, não deixa mas pode ter simbólica. alguma verdade. É simbólica. Sim, É simbólica. Mas... Então, para tentar entender um pouco qual é o custo real desses carros, eu separei aqui 3 veículos. Um na faixa de R$100 mil, o outro na faixa de 400 e outro de R$1 milhão. E eu não arriscaria fazer isso sem o meu querido Sam me dando aqui. Então, vou até pedir para o Igor colocar primeiro um carro que tem equivalência, porque não adianta comparar laranja com maçã, né? Sim. Então, existe um Toyota, que é o Toyota de entrada nos Estados Unidos e também é o Toyota de entrada aqui no Brasil. Esse Toyota, aqui no Brasil, ele custa por volta de 130 mil. 130 mil 990. E lá nos Estados Unidos, $25 mil. Mas não adianta comparar os valores absolutos. A gente tem que ter uma referência relativa em cima de poder de compra. E para isso eu chamo meu querido Samidana. Muito obrigado. O seguinte, sem gracinha, hein? Sério. É o Sami sério. É o Sami sério. É o Sami de gel. É o Sami da palestra ou o Sami da Sami do comunismo. É o Sami do Jornal da Manhã. É o psicopata adormecido. Não, Sami, comunique-se. Tá bom. Muito bem, é uma honra fazer parte aqui dessa bancada. Muito obrigado. O Rufo mandou todos os dados, bonitinho. O cara que toca pra você fazer o gol sem goleiro. Seguinte, então dá $25 mil basicamente pros dois, só que aí você tem que ver o ganho mediano, a renda mediana de cada país, porque é muito mais difícil ganhar $1.000 no Brasil do que ganhar $1.000 nos Estados Unidos. Peguei lá a renda mediana familiar, porque a gente pode imaginar que o carro é para família, não individual. E aí, um brasileiro, uma família mediana brasileira, precisa trabalhar 3 anos e 4 meses, mais ou menos, para comprar um Toyota. O americano, mais ou menos uns 7 meses. Então, essa é a diferença. Então, 7 meses para 3 anos e 4 meses. Quase 6 vezes. Mais ou menos isso. Que triste a cidade. É impressionante. Não, mas é a realidade. Não, mas é verdade. É o poder de compra, Emílio. Não adianta comparar 25 mil lá, 25 mil aqui, é muito mais difícil. E tem uma curiosidade, aí não, eu vou colocar mais um ainda aqui. O Volvo XC60, que ele é exatamente o mesmo carro vendido nos Estados Unidos e vendido no Brasil. Aqui, ele custa 364 mil e nos Estados Unidos, próximo de $50 mil. É a mesma conta, Sami? É a mesma conta e esse dá uma diferença de 9 vezes. O brasileiro precisa de 9 anos e 4 meses. Comprar um Volvo? A renda familiar média. Você para tudo na família e falou, parou, não vai gastar mais nada. Não come, não faz nada. Aí você fica 9 anos e 4 meses economizando. Fica morando. O filho estuda no carro. O filho tem que ver Zoom na escola. Você 9 anos. Você vira a família inteira. Você vira mendigo porque não pode gastar com comida. Você só sai do carro para ir trabalhar e volta. Vai no drive-thru. Come no trabalho, toma banho no trabalho para não ter problema. Come no carro. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa 9 anos pra nos Estados Unidos é 1 ano. Então, um mês. Então quer dizer, só cara muito rico que pode comprar esse automóvel, né? Então, essa é a conclusão que a gente tem. Mas esse é o problema do Brasil. Culturalmente, o cara vai lá e... Nos Estados Unidos, por exemplo, existe leasing. Esse cara tem poder aquisitivo para comprar até a faixa de carro. Não vai ter para um Porsche de $1 milhão, que aí só o Emílio pode ter lá. Sim. Mas aqui no Brasil é muito complicado. E um outro fator, que eu vou até colocar um tempero aqui, Sami. Boa. Os nossos índices de financiamento acabam aumentando, porque esse cara, quando compra o carro de 400, 500 mil, ele faz um financiamento, depois ele não tem dinheiro para continuar pagando. Gera inadimplência. A inadimplência gera aumento do custo do financiamento também. Então, lá na ponta final, Emílio, o carro acaba ficando também bem mais caro. Outro carro que a gente tem aqui é o Porsche 911 Carrera,
que aqui no Brasil custa 986 esse é o mil que a reais. filha do Gugu queria. Isso, exatamente. Esse é o carrinho que ela Esse queria? é o carro, de R$1 milhão, e lá nos Estados Unidos, 130 mil dólares também. Então aí é fácil esse, Emílio. É 25 anos, você não faz mais nada, 25 anos você para e trabalha só pro carro, família toda. E lá são 3 anos. Mas, então, o que eu gostaria de saber, que acho que não foi colocado aqui, é quanto em dólar, quanto a renda média. A renda média do americano. A renda média do brasileiro, familiar, né? Você tá falando. Você quer em dólar ou em real? Real. Tem as duas. Em real, R$40 mil. É mais ou menos média anual. A média mediana anual do brasileiro. Isso é o quê? IBGE? Isso deve ser do IBGE, mas eu peguei de uma revista que chama World Population Review, que compara todos os lugares do mundo. Por quê? Porque às vezes você pega do IBGE, aqui é uma metodologia, lá é outra. Então, em tese é a mesma metodologia. E do americano, enquanto aqui é R$40 mil, lá, se fosse em reais, seria R$227 mil. Renda média familiar. Boa. Tá, outra coisa bem interessante e muito curiosa, que eu tinha até falado isso com o Sami, ele já conhecia. Existe para todos hoje uma referência de moeda que é o Bitcoin, né? Mas em 1986, a revista The Economist criou um padrão, Emílio, para você ter um produto em todos os países com equivalência não só da qualidade, de como é feito e de custo, que é o Big Mac. Sim. Então virou uma referência de preço. Então, pra gente, nessa linha do Sami, um Big Mac nos Estados Unidos custa $5,65, aqui no Brasil R$22,90. Para você comprar um Toyota, você precisa 6 mil Big Macs. E nos Estados Unidos ele só precisa 1.200 Big Macs. Essa é a diferença de 5 a 6. Ou seja, colocando aí como Big Mac. Então você vê que é muito importante esse lado relativo. É aquela história de quando o cara vai para Disney, né? Que ele achava barato há 5 anos atrás, hoje ele acha muito caro, mas não é. É a nossa moeda além do poder aquisitivo. Ô, Rufo, posso fazer uma questão? Claro. Não atrapalhar a sua linha de raciocínio. Hoje, um cara que fala, vou comprar um carro popular, quanto é o valor aqui no Brasil de um carro? Porque eu lembro o cara falar, 10 pau você compra um carro. Quanto é um carro popular? Basicão. Pois é, não existe mais, eu vou te falar por quê. O carro começa com R$65 mil, mas a rentabilidade das montadoras, ela só passa a ser positiva com todos aqueles atributos de tecnologia. E aí tem a culpa do consumidor também, Zuki. O cara, às vezes, ele não quer aquele carro pé de boi. Então, ele deixa de comprar o carro pé de boi, ele quer um carro conectado, ele quer um carro com câmbio automático. Com todo o conforto do mundo, ele paga mais, depois gera esse ar-condicionado, depois ele gera inadimplência. Então, esse carro popular hoje vai para locadoras e para frotista. Então, a própria montadora, ela tirou o pé disso, e ela investe dinheiro pesado em tecnologia. O cara gosta de ter porque o cara quer ter o carro. Então, o brasileiro mesmo é um grande culpado de a gente não ter o carro de entrada. A gente não tem mais o carro popular. Carro de entrada, ele passa a R$65, R$80 mil. Agora, a primeira pergunta, por que é tão caro o carro no Brasil? O primeiro ponto é impostos, são os impostos. 55% do valor do carro são os impostos. IPI, PIS, COFINS, ICMS. E fora isso, o que uma empresa tem dentro para poder gerar esse carro, tem ainda o INSS, que você sabe, para cada dólar aí, real que você paga para um funcionário, é 105% a mais que você tira do bolso para mandar para o governo. Então, a carga tributária no Brasil é absurda. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 7%. Na Europa foi estabelecido um teto de 19%, mas também trafega pela casa de 7%, 8%. Eles chamam até esse efeito Brasil, e chamam isso lá fora, de manicômio tributário. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Rufo. Partindo desse princípio que eles estão agora, eles estão tentando fazer aí essa mudança aí, que eles chamam de reforma tributária, que é o quê? São os impostos, tá? É tudo isso que a gente paga. A empresa, uma firma, por exemplo, paga muito imposto, tem muito imposto, cada estado, é complicado o negócio. Isso que é um dos piores do mundo, que eles estão mexendo lá, mas a gente não entende muito isso. Mas, por exemplo, que nem você pega, nos Estados Unidos é 7% o valor do imposto do automóvel, aqui é 55%. Por quê? Porque quando o cara fez essa reforma lá, ele colocou alguns produtos que considerados supérfluos. Então, os produtos considerados supérfluos, ele tem uma carga muito maior de imposto. Você acha que se o cara mudar
a indústria que vai diminuir o preço, ou você acha que nunca... Porque no Brasil nunca cai o preço das coisas. É impressionante. Que é aquilo que a gente falou, porque a gente estava colocando isso, que não sei se é a nossa cultura, o nosso jeito e tal, o preço nunca cai. A gasolina, o dólar sobe, cai, a bomba, parece que você acostuma com aquilo lá. Porque o brasileiro continua consumindo. Isso, Esse exato. é um grande problema. Assim, existe que chama laziness, né? O cara se acostuma naquele patamar. Apatia. E ele passa a ter aquilo como normal, cria ele banaliza o preço alto. Até pouco tempo atrás eu escutei de um vizinho meu, nossa, que absurdo, tá R$5 o litro da gasolina. Na semana passada ele falou, pô, achei uma gasolina aqui a R$6,60. Por quê? Porque o padrão já tinha ido para 7, para 6,8. Então, o brasileiro, ao invés de brigar por aquele valor justo, honesto, ele deixa a coisa... A gente fala que o brasileiro é muito flex, né? Que tem muito jogo de cintura. Perfeito. Mas tem um ponto que ele tem que ser rígido, porque vai afetar no bolso dele, vai afetar no dinheiro que ele leva para casa, para a família dele. Culpa do Sami. Que também. Dos economistas. O Sami financia. Dos economistas. Culpa de tudo. Você é o quê, meu amor? Você é o quê, meu amor? Ovelhas indo pro abate. E mais um detalhe, Emílio. Claro, teve a culpa dos semicondutores, mas a pandemia ajudou um pouco. Mas não vamos colocar, então, esse ano atípico da pandemia. Mas o custo do Brasil também é muito alto. O custo do frete, o custo da operação, o custo da burocracia, porque não são só os impostos. Para você conseguir fazer uma gestão desse pagamento todo tributário, você precisa ter uma equipe grande. Então, você tem mais um custo indireto dentro das fábricas, dentro dos centros de economia, que aí o Sami conhece muito bem, para conseguir fazer essa equação. Isso custa dinheiro, você tem uma consultoria para te ajudar para descobrir quem que é o público-alvo. A coisa mais difícil que tem no Brasil é descobrir o público-alvo de um produto. Porque ele é tão disperso e ele é tão aleatório que fica muito difícil mesmo. Então, o que as montadoras fazem muito, Emílio, e que o brasileiro acaba caindo nisso, essa é a grande sacanagem. Faz um facelift, sai com uma lanterna nova, sai com uma cor diferente, perolizada, coloca um REC no carro, põe o pneu lá atrás e o cara compra porque ele quer mostrar que ele tem um carro mais novo. Rufo, é o status, é comportamental. Rufo, só dar uma atualização rápida aqui, porque a gente lembra bem ali em meados de março, abril, várias notícias indo ao encontro da ideia que estava rolando uma crise sem precedentes. Né? Pergunta rápida. Então, 7 montadoras, Scania, Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes, Nissan e Volvo, todas elas estavam parando a produção. Em que pé está essa situação? Pois é. Exatamente pelo custo do Brasil ser alto, eu vou voltar um pouquinho. Ford saiu do Brasil. Por quê? Porque não era rentável para eles manter uma fábrica aqui no Brasil com a produção que tinha por carros de entrada, porque aqueles carros de entrada que eram mais baratos, o consumidor não quer mais. Passou a fazer o quê? Trazer o carro importado. O imposto hoje de importação é 35%. Existe um acordo da União Europeia com o Mercosul de reduzir nos próximos anos para 50% e nos próximos 10 a gente ter alíquota zero e ficar sujeito somente a esses impostos aqui do Brasil. Mercedes fechou a fábrica de Iracemápolis. Também não vai produzir mais carro aqui, importa. Então, quando se faz uma conta que é mais barato você ter um carro importado do que produzir no Brasil, que foi o modelo do Chile, de livre comércio, só que lá é uma produção muito mais reduzida, não dá para comparar com o Brasil, só que está acontecendo isso no Brasil. A Audi começou a montar uma fábrica lá no Paraná. E a ida e volta de informações da filial com a matriz era tão absurda que os caras pararam de investir. O alemão tirou dinheiro, porque a regra do jogo mudava muito, Marinho. Então os caras saíram daqui com uma promessa de imposto, de subsídio de um valor. Quando voltava e o cara ia se justificar lá, tinha mudado a regra do jogo. Então também tem uma história que é muito grande, que é a confiabilidade no mercado, que é o risco Brasil. Tá certo, Sami? O risco Brasil e também a gente tem que ver qual área a gente tem mais vocação e vantagem competitiva. Muita gente fala assim, talvez o Brasil não seja eficiente, assim como outros países, para montar o carro inteiro. Então hoje se fala em, vem uma peça dali, outra lá. O CKD, né? O famoso CKD. Então, quer dizer, não é... Porque a indústria dos carros falam assim, eu quero subsídio, porque senão vai gerar emprego. Mas quem que paga? Se eu tenho um carro importado mais barato e eu aumento o imposto dele, eu estou protegendo o emprego dessa indústria a troco da população pagar mais caro. Então, eu sou contra. Só abre o mercado, vê o que a gente é mais eficiente e foca no que a gente é mais eficiente. Então, deixa eu perguntar um negócio para você. Eu estava lendo outro dia, vamos lá. Eu estava lendo outro dia que a Honda está lançando
na China uma motocicletinha, uma motocicletinha elétrica, $1.500. A Honda chinesa, essa motinha para urbano. Vem para o Brasil? Sim ou não? Vem. Interrogação. Não, vem pro Brasil. Quanto vai custar aqui? Pois é. Se não tiver esses 35% de importação, vai para 17,5%. Ela custa lá quanto? Você falou $1.500? $1.500. É o preço de um celular, celular top. R$8 mil. R$8.000. R$8.000? Pode colocar R$25 mil. Caraca. Puta 25? R$25 mil. Mas vamos embora desse país. Vamos, gente. Pelo amor de Deus. Vamos embora. É o país da eletrificação que não existe. Muito bem. Deu aula, hein? Rufo, você deu uma aula. É da hora, cara. sempre legal. Eu aprendo muito com esse cara aqui do lado também. Você deu uma aula. Que aula. Que aula. Queria agradecer sua presença. Eu que agradeço estar nessa bancada espetacular. Que aula, não é? Demais esse cara. Você viu? Cara, você viu que aula que ele deu? Qualquer coisa que você pergunta, o cara vai lá e responde. Alex Rufo está aqui na programação da Jovem Pan. A gente recebe ele sempre aqui. É um prazer receber o Alex Rufo, nosso companheiro aqui, diretamente do Máquinas da Pan. Grande figura. E onde ele conhece automóvel, viajou o mundo inteiro, tem fotos maravilhosas. E tem aí, ó, siga ele no Instagram. No Instagram. Alex Rufo JP. JP de Jovem Pan, Alex Rufo com 2 Fs. É isso aí. É isso aí. Ô, Alex, obrigado, hein? Eu que agradeço. Valeu. Garoto. Valeu. O Rufo tá sempre aqui. Elegante. Trazendo. Elegante. Elegante e fala fácil. Aqui, tá exterminador fala fácil, né, Zuzu? Fala fácil, joga fácil. E tem repertório. Precisa pra comprar a Porsche da filha do Gugu? 25. Atenção. 25, Não, a Porsche, que é 900 pau aqui. Não, 25 se você não gastar mais nada. Familiar, renda familiar. 25 anos. Se for individual, aí dá 96 anos. Porra. Se for individual. Individual, 96 anos. Puta, é a Porsche 911. Mas é uma bela carroça, hein? Já uma bela carrocinha. Né, isso aí mesmo. Já fiz teste. Legal. 3 dias com ela. Isso aí. É uma bela carrocinha. O Marinho tem 3 desse. Não, tem não. O Marinho tem. Mas... Marinho tem Lamborghini. Marinho não sabe o que é um palio. Sabe aqueles Lamborghini? Você fala, você sabe o que é palio? Ele não palio, sei. Ele não sabe ele não sabe o que é. Sabe, um palio. Um palio, um gol bolinha, ele nunca viu na vida. Um palio. O que é um palio? Brasília. Não sabe. Brasília. Só que é carro a gás.